Tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. Deus impossível. Me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Aleluia, Senhor. Nós queremos, ó Pai, que a Sua presença se faz real neste lugar, Senhor. Senhor, quebrando os nossos corações, ó Pai. Faça de nós um verdadeiro adorador, Senhor. Glorificado o Teu nome. Sabemos que a Tua graça nos sustenta, Pai. Louvado seja o Teu nome, Jesus.
obedecer. Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um grande mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céu e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus, abre o vento ficar pra ouvir tua voz. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Ó Pai, eu creio que Tu ouve, ó Pai, nosso clamor e Tu vem nos ajudar, ó Pai. Confiamos em Ti, ó Pai, e descansamos em Ti, ó Pai. Glórias a Teu nome. Aleluia. Glórias a Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Mestre, eu preciso de um milagre.
minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Vê se eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Vê que não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Que sonhos vai ser ressuscitado essa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Aí, eu estou em nome de Jesus, eu passo a palavra para o pastor Marcos. Paz, Senhor Jesus, igreja. Amém. Amém. Quero ficar pertinho de vocês. Posso? Posso? Você tem que ficar pertinho da gente? Não pode? Aleluia. Você está gravando isso aqui? Hã? Está gravando? Tá.
que ele ia ficar sem o microfone. Mas você está gravando, precisa do microfone, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Bom ver vocês. Gente nova, não te conheço. Quem é você? Viviane, prazer. Max. Tem ali atrás também alguém que eu não conheço. Qual que é o teu nome, irmã? Rosilene, tudo bem? Prazer. Placa, Lana, tudo bem? Como é que vocês estão? Né? Bom, alguns eu já vi, né? Durante o período que a gente esteve estudando. Né? How you doing? Good? Yeah, I haven't seen in a while too. How's everything? Okay. That's good. É bom estar com vocês, né? Perto da nossa família, né? Dos nossos irmãos, dos nossos amigos, né? Essa é a minha igreja também. Né? Vocês são de Jesus? Amém. Então nós somos a mesma família. Amém? Então hoje eu quero trazer uma palavra de incentivo. Né? Foi interessante, né? O louvor hoje falou bastante do milagre, né? Da restauração, do refrigério sobre a nossa vida. E de fato é isso que Deus quer trazer sobre nós. O nosso Senhor é um Senhor justo, um Senhor fiel, um Senhor que nos corrige, mas Ele é um Senhor também que cuida de nós, um Senhor que provê, um Senhor que nos sustenta, um Senhor que nos traz alegria, nos traz desejo de viver. E eu quero falar sobre um assunto que muitas vezes não é tocado de uma forma, vamos dizer assim, sistemática, ou seja, de uma maneira que a gente possa entender algumas doutrinas da Bíblia. Né? E Deus fala, né, na sua palavra que Ele nos prova. A palavra diz que nós somos tentados, e a palavra diz que também somos repreendidos. E às vezes nós fazemos uma confusão entre provação, tentação e repreensão. E existe uma diferença entre uma coisa e outra. Né? A aprovação é uma coisa, a tentação é outra, a repreensão é outra. Eu não vou falar sobre as três, né? Quem sabe numa outra oportunidade eu falo das outras duas, mas hoje eu quero falar um pouco sobre a aprovação. Porque a palavra diz que Deus nos prova. Então nós temos que entender o porquê de provas vir sobre a nossa vida. Por que às vezes nós passamos momentos difíceis, porque às vezes nós temos que cantar esses hinos, né? Clamando, Senhor, vem e ressuscita-me. Senhor, me dá as mãos, me ajuda. Por quê? Porque de fato Ele vai nos provar. De fato Ele vai nos testar. E prova nunca é uma coisa gostosa. Quem gosta de fazer prova aqui? Tem alguém que gostava de fazer prova na escola? Tem algum louco aqui? Não, né? Eu amo estudar, né? Vocês sabem disso. Eu tenho 42, quantos anos eu tenho? 41. Vou fazer 42. 41 anos, né? E tem 41 anos, né? Pelo menos 39 que eu estudo. Eu comecei a estudar aos 2 anos de idade. Eu nunca parei. Desde o primeiro dia de escola até hoje eu estudo. Eu termino um curso, começo outro, termino um curso, começo outro. Eu gosto muito de estudar. Mas até hoje eu odeio fazer prova. Já muitas vezes eu falei, vou parar de estudar porque eu não gosto de fazer prova. Mas eu falo, não, a prova é necessária. Eu gosto mais de estudar do que eu não gosto de fazer prova. Mas prova é necessário, faz parte. E o dia que eu decidi ser cristão, o Senhor na palavra disse para mim que eu também seria aprovado. E nós vamos ser provados. E é por isso que nós precisamos entender o que é a aprovação, para que a gente possa passar pela aprovação, pela prova e sermos aprovados. Amém? Então eu quero usar o texto de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Depois eu vou saltar uma parte e vou ler o 11 e o 12. Amém? Nós vamos ser provados. Amém. Sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Prosseguiu Deus, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá,
e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu e ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Mas o anjo, agora vamos ao versículo 11. Vamos dar um salto aí. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre o mancebo e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negastes o teu filho, o teu único filho. Glória a Deus. Pode sentar-se. Pai, nós te adoramos nesta noite, Senhor. Queremos, assim como Abraão, Senhor, aprendemos nesta noite, Senhor, a passarmos pela prova, porque a prova é um ato de adoração na tua presença, Deus. Fica bem claro aqui que Abraão, ele subiu aquele monte sabendo que seria provado. Mas ele não viu a prova como um teste. Ele não viu a prova como uma tribulação. Ele não viu a prova como uma tentação. Ele entendeu que a prova era um momento que Deus proporcionava para que ele lhe adorasse. Pai, venha dar este mesmo Espírito a todos nós. Amém. Venha dar esse Espírito à tua igreja, Senhor, Pai querido. O Espírito que nos ensina a adorar. Adorarmos em Espírito e em verdade. Eu peço, Senhor, que dê um coração quebrantado a cada um de nós nesta noite. Porque a tua palavra ela é perfeita, ela é boa, ela é eficaz. Ela ensina, ela exorta, ela corrige, ela consola. E essa palavra que será pregada nesta noite, Senhor. O que nós precisamos é que o teu Espírito abra os nossos corações para que nós possamos aprender de ti, Pai. Sou um vaso frágil na tua presença, Senhor. E por isso peço a tua unção nesta noite, Senhor, Pai querido, para que eu possa fluir através da tua palavra, a tua presença, o teu refrigério, o teu consolo, o teu amor. Deus Pai, seja conosco, ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então aqui nessa passagem nós vemos que Abraão, se você conhece um pouquinho da história de Abraão, no capítulo 12, aliás, desde o princípio, Abraão é escolhido por Deus para começar a gerar uma nação. Deus chama ele do meio da terra em que ele vivia, da sua família, e diz para ele para um lugar que ele nunca tinha estado antes. Abraão, ele ouve a Deus, ele obedece a Deus, né? A gente sabe que nessa caminhada ele falhou algumas vezes, ele quis dar alguns jeitinhos, mas ainda assim Deus estava com ele, porque Deus está com aqueles que são dele. Amém. Abraão não era um homem perfeito, assim como nós não somos perfeitos. Mas Deus não escolhe um homem por causa da sua perfeição. Deus, quando Ele escolhe um homem, Ele escolhe por causa da possibilidade que Ele tem de fazê-lo perfeito. Amém. Tem alguém que precisa ser aperfeiçoado aqui? Amém. Então Deus te quer. Porque Ele só quer aqueles que Ele pode aperfeiçoar. Deus não quer homem que está perfeito, porque no homem perfeito Ele não tem nada o que fazer. Você é perfeito, Sebastião? Graças a Deus, porque Deus te quer. Deus me quer, porque eu também não sou perfeito. Deus quer nos ajudar. Paca, Deus te quer. Está perfeito? Com certeza não é. Vou perguntar para tua esposa, ele é perfeito? Ela, olha lá, hein? Vai dormir no sofá hoje, hein, mano? Graças a Deus que ele não é. Porque é esse tipo de homem que Deus está procurando. É esse tipo de mulher que Deus está procurando. Deus procura os imperfeitos.
para que Ele mostre o poder, a glória, a honra, a graça e a misericórdia sobre a nossa vida. Abraão deu ouvido. No capítulo 12 de Gênesis, Deus faz uma promessa e diz que abençoaria ele, abençoaria a descendência dele, que abençoaria ele com terras, com provisão terrena, que abençoaria ele espiritualmente. Deus dá muita coisa para ele. Abraão, na sua velhice, 99 anos de idade, Deus fortalece ele, faz dele homem no sentido sexual, e ele é capaz de gerar um filho com a sua mulher que tinha 90 anos de idade e também já não tinha mais o útero funcionando. Depois de tanta maravilha, Deus fala com Abraão novamente e diz assim: Abraão, agora é a hora da prova. Agora é a hora da prova. E às vezes a gente não entende por que Deus faz tanto por nós e de repente algumas coisas começam a acontecer na nossa vida. Algumas dificuldades começam a surgir. Porque de tempo em tempo Deus tem que testar a nossa fé. Abraão creu no princípio. Abraão creu no caminho. Abraão creu quase no fim. Mas mesmo um pouco antes do fim, ele precisou de ser testado novamente. E nós vamos ser testados. O que é provação? Quem sabe o que é provação? Eu entendi o que era provação, mas para mim aprender um pouco mais sobre provação, eu fui ao dicionário. O pai dos burros nos ensina. E o dicionário diz assim: provação, o ato de provar, trazer para fora, fazer conhecido, aquilo que demonstra a verdade de algo. Em que Abraão estava sendo testado? Em que Abraão estava sendo provado? Na sua fé. E a palavra diz que nós somos salvos somente pela fé. Mas será que a nossa fé é verdadeira? E é por isso que Deus tem que nos provar. O que nós lemos aqui. Provação é o quê? Aquilo que demonstra a verdade de algo. Deus queria ver quão verdadeira era a fé de Abraão. Porque ter fé na hora de receber bênção é fácil. Não, não é. Alguém vem e fala para você, já aconteceu com alguém aqui? Eu acho que aqui nunca aconteceu isso, Vem um patrão, te promete um salário mais alto que você está recebendo, para você ir trabalhar para ele, porque está precisando de gente. Aí ele te põe para trabalhar, depois chega lá, olha, o negócio está difícil, não é bem assim, e te dá um cano, e não te paga o que prometeu. E a gente crê no princípio, porque crer na bênção é fácil. Você fala, opa, trabalho melhor, uma posição melhor, vamos experimentar. Eu creio que a primeira coisa que a gente pensa é assim: não tem nada a perder. Na verdade, nem sempre, mas muitas vezes nós pensamos assim: eu não tenho nada a perder. Mas e quando nós temos do melhor? E alguém nos chama e fala assim: olha, eu não posso nem te dar metade do que você recebe. Você aceita? Você iria? O povo aqui que está ganhando aí $50 a hora. Aí vem um irmão e fala: amém, aí recebe. Isso você quer, Fala bem com a aprovação também. Já falei aprovação aqui um monte de vezes. Você quer $50, Você está aí ganhando $50 a hora. Chega um irmão e fala assim: olha, irmão, eu só posso te pagar 10, mas eu vou te dar sossego, paz, tranquilidade. Você troca de trabalho? Difícil, Não é difícil? Mas a verdade é essa: quem ganha muito passa muito mais. Vai viver lá na Bolsa de Valores, vai trabalhar na Bolsa de Valores, o povo que ganha muito, que a gente sabe falar mal deles, mas vai lá viver a vida da Bolsa de Valores para ver se você aguenta a pressão do trabalho da Bolsa de Valores. É por isso que o salário lá é alto. Quem quer estar no muito tem que ser provado em muito. Quem não quer passar por prova,
vai passar por pouco. Para você se tornar um médico, você tem que passar muitos anos estudando. Não é verdade? Para você se tornar um profissional, você precisa se aperfeiçoar na sua profissão. Você precisa de gastar tempo. Mas a gente acha que é injusto. Não, os ricos estão ganhando, levando dinheiro. Os ricos que estão ganhando fizeram por onde ficar ricos. Mas esse não é meu ponto aqui hoje. O meu ponto é que nós seremos provados. E quem nos prova? 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17, diz assim. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17, diz assim: E bem sei, Deus meu, que tu sondas o coração e que te agradas da retidão. Na sinceridade do meu coração, voluntariamente ofereci todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, ofereceu voluntariamente. Salmo 11, versículo 5. Salmo 11, versículo 5. A palavra diz assim: O Senhor prova o justo e o ímpio, a sua alma odeia o que ama a violência. Quem é que prova o homem? Deus. Deus é o Senhor que prova o homem. Satanás não faz prova com o homem. Satanás, ele é o tentador. Por isso que eu disse que provação é uma coisa e tentação é outra coisa. A provação, ela tem um propósito, e eu vou falar desse propósito. A tentação tem outro propósito. E o propósito do tentador, de Satanás, o propósito da tentação é te fazer cair, é te derrubar, é te destruir, é te envergonhar. Mas Deus não tem como propósito o propósito do diabo. O propósito de Deus é diferente. Por quê? Porque quando Ele nos prova, Ele tem um objetivo. Deus, Ele só prova aquele que quer andar com Ele. O objetivo, o propósito de Deus nos provarmos é saber do que resulta a nossa aprovação. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, diz assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Mas, assim como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Por que somos provados? Porque decidimos andar com Deus. Porque decidimos seguir a Deus. Quando Deus chamou Abraão, Abraão ouviu. E ele falou: eu vou andar contigo. E foi por causa dele decidir andar com Deus é que ele foi provado. Você está andando com Deus? Você quer andar com Deus? Você precisa entender o que é prova, para que você passe pela aprovação como Abraão passou, com alegria, com entendimento, com um ato de adoração a Deus. O que Deus prova em nós? Você sabe o que Deus prova em você? Você sabe o que Ele prova em você? Jeremias 17:10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho a mente e eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha o que ele está dizendo aqui para a gente. O que ele prova em nós? A nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos receber o quê? A merecida recompensa. Onde tem andado as nossas mentes? Aonde tem andado os nossos corações? Aonde as nossas mentes e os nossos corações têm andado, também andarão as nossas bênçãos. Também andarão as consequências da prova.
Salmo 139, 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Novamente aqui o salmista dizendo que Deus nos prova para saber o que há no nosso coração, para saber o que há na nossa mente. É por isso que em Romanos, capítulo 10, versículo 9, 10 e 11, diz que aquele que crer em seu coração e confessar com a sua boca, esse vai ser salvo. Porque Deus, Ele vê o coração. Ele sonda o nosso íntimo. Ele esquadrinha os nossos pensamentos. E é por isso que Ele diz para os crentes: crentes, renove a sua mente com a mente de Cristo. Porque se eu tenho a mente de Cristo, os meus pensamentos são os pensamentos de Cristo. Se eu penso como Cristo, eu penso nas coisas do alto. Eu não penso mais nas coisas terrenas. Quando eu tenho um pensamento elevado, eu penso nas coisas espirituais. Mas quando o meu pensamento é pequeno, eu ainda penso nas coisas carnais. E o Senhor está dizendo que Ele vai sondar os nossos pensamentos. E eu li aqui para você, no Salmo 11:5, que Ele prova justo e o ímpio. Ou seja, tem gente que diz: não, é por isso que eu não sou crente, que eu não quero passar por esse tipo de coisa. Coitado de você, meu irmão. Ou não, meu irmão. Que o ímpio não é meu irmão. Porque ainda assim, mesmo você não querendo, Ele vai sondar. Porque cada um tem uma recompensa segundo o seu coração e os seus pensamentos. Ainda assim, Deus vai sondar cada um daquele que Ele criou. 1 Crônica, capítulo 28, versículo 9, diz: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai, e serve-o com coração perfeito e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. A gente sabe que Deus abençoou Salomão de maneira tremendamente. Um homem que foi riquíssimo, que teve tudo aos pés dele, foi tudo fácil. Salomão reinou durante 41 anos sem nenhuma guerra, num tempo que havia guerra a cada 2 anos. Ele viveu cercado de inimigos e os inimigos não mexiam com ele. Mas houve um momento que Deus falou: agora eu preciso provar o seu coração. E aí é que eu penso mesmo se de fato Salomão era tão abençoado assim, né? Porque ele tinha muita riqueza, ele recebeu muita sabedoria, mas eu acho que faltou um pouco de inteligência. Ele arrumou 1000 mulheres, e com 1000 mulheres ele trouxe 1000 sogras para dentro de casa. Já pensou? Né? É isso que eu falei, ele podia ser muito sábio, muito rico, mas não era muito inteligente. Cuidado aí, Serginho, né? Elas deviam morar muito longe, né? Vai ver que era. Mas houve um momento que até Salomão precisou ser provado. Um homem que trouxe paz, um homem que recebeu a paz de Deus, que recebeu a bênção de Deus. Mas ele precisou passar pela prova da sua fé. Assim como nós todos temos que passar. Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23 diz assim: pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas coisas procedem de dentro
e contaminam um homem. E é por isso que Deus precisa provar o nosso coração. Porque o nosso coração pode ser fonte de vida, mas o nosso coração também pode ser fonte de morte. E quando Deus passa pela minha vida, provando o meu coração, os meus pensamentos, Ele mostra o amor que Ele tem por mim. Porque quando Ele encontra alguma dessas coisas dentro do meu coração, Ele revela para que eu possa me arrepender na presença dEle e voltar atrás e rejeitar essas coisas que brotam dentro do coração de um homem sem Deus. Como eu disse, que bom que hoje vocês cantaram a respeito da restauração, de ressuscitar o homem. Porque Marcos 7 diz exatamente como todo homem está. Todo homem, antes de conhecer a Cristo, está nesta posição. Nós até pensamos sermos bons, mas de fato não há nada bom dentro de nós. Porque esta bondade nossa, ela só é bondade enquanto tudo está bem. Enquanto eu não for contrariado, enquanto as coisas forem da forma que eu quero. Mas vem a pressão, vem a dificuldade, vem a oposição, aí nós vamos ver o que de fato existe dentro dos nossos corações, o que de fato está no nosso pensamento. Quem sabe como é que faz o azeite de oliva? Experimenta. A azeitona é colhida da árvore e ela é colocada numa prensa. E aí ela é apertada. E o primeiro óleo que sai é o que a gente chama de azeite virgem. Você já comprou? Azeite extra virgem de oliva é o primeiro óleo. É o óleo bom. É o óleo puro. Aí eles apertam mais um pouquinho. Aí vem o azeite. Mas aí ele já não é chamado de virgem, de extra virgem. Por que ele não é virgem? Porque aí quando você aperta mais a azeitona, não sai mais só o óleo. Mistura um pouco com o próprio sumo, o suco da azeitona. Então ele já não é... Você pode olhar que a garrafa já é mais amarelinha, não é tão verdinha. Observa isso no supermercado quando você for fazer compra. E aí, depois que ele tira esse azeite que pode ser usado para a gente comer, eles apertam a azeitona mais um pouquinho. E aí sai um outro óleo, ruim, fedido, que só serve para colocar em lamparina, para acender, para fazer fogo. E é por isso que o Senhor precisa fazer o que conosco? Colocarmos na prova. Porque é na hora da prova é que Ele puxa aquele primeiro óleo da tua vida e Ele vê que tipo de óleo está saindo dali. Eu acho que eu já disse isso aqui uma vez. Quando você é exprimido, quando você passa pela dificuldade, quando você é desafiado, o que é que sai da sua vida? Unção de Deus ou caldinho de barata? Alguém já pisou em barata? Nojo, né? Quando eu piso em barata, sai o quê? Caldinho de barata. Caldinho de barata. E minha pergunta é, quando alguém pisa em você, o que é que tem saído da sua vida? Azeite virgem ou caldinho de barata? Glória a Deus que o Senhor nos prova. Porque toda vez que somos provados e somos reprovados, Ele vem e nos repreende. É por isso que essa palavra, como eu disse, tem uma continuação. Falar da repreensão. Porque a repreensão de Deus não é para nos fazer cair. A repreensão de Deus é para nos corrigir. É para nos fazer subir. É para nos exaltar. Ele nos humilha para que nós sejamos exaltados. Aquele que é humilhado será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. A cada vez que a gente passa pela
aprovação de Deus e somos testados, ficamos mais perfeitos, mais próximos daquilo que Deus quer, mais santificados, mais purificados, até mesmo quando somos reprovados. Porque se somos reprovados, somos repreendidos. Se somos repreendidos e somos de Deus, nós aceitamos a repreensão e começamos a mudar de vida. Ou você era esse santinho aqui quando você se converteu? Não, qual que é essas caras de santo? A cara de santo dele. Você era assim quando se converteu? Você era assim, pastor Jair? Só Jesus aqui. Não precisa ninguém me contar, não. Né, Paco? Era assim, né? A gente já passou por muita exprimida. E a gente precisa, porque é assim que a gente cresce. Para que Deus prova? Vamos ver por que Deus nos prova. Deuteronômio 8, versículo 2, que diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar. Olha por que ele faz isso. Para saber o que estava no teu coração e se guardaria ou não os seus mandamentos. Juízes, próximo livro, depois do Deuteronômio, capítulo 2, versículo 21 e 22. Eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, a fim de que por elas ponha à prova Israel, se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para nele andar. Por que é que Deus nos prova? Porque Ele quer ver se você vai guardar a palavra dEle. Se você vai continuar buscando o caminho dEle. Porque tem gente que quando é provado desiste. Tem gente que quando passa pela prensa diz, não quero isso não. O caminho está difícil. Eu gosto de andar em caminho largo. Quem tinha carro no Brasil? Quem tinha carro no Brasil? Não tinha não? Tinha carro no Brasil? Posso tentar adivinhar é pecado, querido, mas assim, um chute. Provavelmente a gente no Brasil tinha um Fiat. Tem gente que não. Fusquinha 68. Eu tive um Fiat. E a CGzinha 125. A mãe tinha carrão, né, mano? Não? Aquele carro pequenininho. E no Brasil o carro, para 4, sempre entra 8. Não é verdade? Vamos para a praia, vamos para a lagoa, não sei de onde você é, O mineiro vai para a lagoa, para a cachoeira, e o carioca vai para a praia. Eu ia para a lagoa. Eu sou paulista, mas vivi em Minas. Então a gente andava ali espremido, O caminho, era apertado, as coisas eram difíceis, eram com dificuldade. Mas eram coisas alegres, eram momentos que a gente nunca mais esquece na vida. Aqui a gente tem cada carrão. Não vou perguntar os carros que você tem, não. Mas aqui a gente só anda de carrão. Meu primeiro carro é uma banheira aqui, um Thunderbird. Entrava naquilo ali, sentava, ficava ali no peito. Parecia um pavão. Era um V8, não. Passava na estrada, mas eu estava sempre sozinho. Eu ia para a praia sozinho. Estava trabalhando no dia que eu tinha folga. Aí eu falava, o que adianta ter tanto espaço dentro do meu carro se eu sempre estou só? Às vezes a gente luta com umas coisas bobas na vida, A gente reclama de umas coisas e a gente só percebe o valor delas depois que a gente passou. E a palavra diz que o caminho que
que leva para os tesouros, o caminho que leva para a salvação é apertado, é estreito. É caminho difícil, é um caminho que você tem que andar apertadinho, juntinho dos irmãos. Mas o caminho que leva para a perdição, o caminho que leva para a destruição, esse é largo e folgado. Ninguém te incomoda. Por isso você guardou seu fusquinha até hoje? Eu escutei. Mas não é de fusquinha que você vai pro céu, não, viu? Pode beber o fusquinha. Por que mais Deus nos prova? Deuteronômio 13, versículo 1 até o versículo 4. Eu queria que você abrisse nesse. E se você gosta de marcar sua Bíblia, marca aqui, porque essa passagem é muito importante. E você vai enfrentar isso muitas vezes na sua vida cristã. E Deus está deixando aqui um aviso para a gente. Deuteronômio, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4. Estou aguardando os irmãos encontrarem. Amém. Deuteronômio 13, versículo 1. Se levantar no meio de vós profeta ou sonhador de sonho, vos anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio de que vos houver falado, e ele disser: vamos após outros deuses, deuses que nunca conhecestes, e sirvamos-os, não ouvireis as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos apegareis. A palavra está me dizendo que Deus, não é Satanás não, Deus vai levantar falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, para provar o coração do crente. Porque ele quer saber se a sua confiança está no homem ou está em Deus. Se você está andando atrás de um homem ou se você está andando com Deus. E quem faz isso não é Satanás. Quem faz isso é o nosso Deus. Somos provados na nossa fé em todo momento da nossa caminhada cristã. Abre em Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Eu vou pedir que alguém leia, porque eu não tenho aqui no meu papel. Só um minutinho. 12, de 1 a 3. Leia aqui no microfone. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor, consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
Olha que coisa linda. Deus nos prova, mas Ele diz também que está com a gente. Ele nos prova, mas Ele manda alguém para ser exemplo na nossa vida. Ele diz: fixa seus olhos em Jesus, porque Ele passou pelo que você vai passar. E se seus olhos estiverem, Ele diz aí, fixados em Jesus, você não vai ficar cansado. Seu coração não vai se esmorecer. O seu coração não vai ficar choroso. Se os teus olhos estiverem fixados naquele que é o autor e consumador da nossa fé, nós não vamos ser reprovados. Que coisa gostosa é ser provado por um Deus que é Pai. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. E de vez em quando a gente dá umas provinhas para o filho em casa, né? Umas tarefas. E aí a gente de vez em quando, você vê que ele não está conseguindo, a gente começa a dar um jeitinho de dar uma ajuda. Não é verdade? Né? Sabe, ele não está fazendo certo. Aí a gente vai devagarinho ali, ajudando aqui. Na verdade está atrapalhando. Né? Porque a gente devia deixar ele fazer mesmo. Mas o nosso coração de pai é mole. É um coração misericordioso. E aí a gente fica ajudando ele a passar pela prova. E aqui é o que ele está dizendo. Olha, eu vou provar. Mas ele está dizendo aqui também que durante a prova ele vai ficar, meu filho, é mais para lá. Meu filho, não, olha aqui, não é assim não, é para cá. Deus fala, escolhe entre a bênção ou a maldição, entre a vida e a morte. Aí ele dá uma pausa e fala assim, ele dá a resposta, escolha a vida. Ele te dá a prova e te dá a resposta. Fale sempre para os alunos, é o que eu faço também, né? Eu dou a aula e dou a resposta das provas também. Só não tira 10 quem não quer. Aí tem gente que fala, nossa, professor, você dá aula e dá a resposta da prova, mas Deus que é Deus, Ele dá a prova e me dá a resposta. Por que é que eu não vou ser como Ele? Porque a vontade de Deus é que nós sejamos aprovados. Como eu disse, Deus não nos tenta, Deus nos prova. A intenção de Deus não é nos fazer cair, a intenção de Deus é nos fazer caminhar. O diabo quer te humilhar, Deus quer te exaltar. O diabo quer te destruir, Deus quer te restaurar. O diabo quer te angustiar, Deus quer te consolar. Que Deus maravilhoso é o nosso. Qual a finalidade da aprovação? Romanos 5:3 diz, Romanos 5, do versículo 3 ao versículo 5. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por que é que Deus prova a nossa vida? Porque Ele quer ver o nosso caráter aprovado. E olha que coisa gostosa, Ele está dizendo isso aqui. Olha, você vai ser provado, mas eu vou dar tudo. Sou eu vou derramar o amor, a misericórdia sobre a sua vida nesse momento. Êxodo capítulo 20, versículo 20, diz também que a aprovação é para, respondeu Moisés ao povo, não temais, porque Deus veio para nos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus nos prova porque Ele quer nos ensinar a não pecar mais. Ah, que coisa linda! Deus abomina o pecado, mas Ele quer nos livrar do pecado. Romanos 8:17, Ele diz, e seus filhos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Deus quer nos dar uma herança, é por isso que Ele nos prova.
porque mais que Ele nos prova. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Ele quer confirmar o valor da nossa fé. Então, será que eu convenci vocês que nós temos que passar por provações? Será que você entendeu do porquê que nós temos que passar por provações? Será que você está disposto a passar por provações? Então agora eu quero que você entenda como nós devemos passar pelas provações. E eu vou à palavra novamente. Tiago, capítulo 1. Ele diz que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. O Senhor quer que a gente passe com alegria, que a gente suporte. Então, como é que eu tenho que passar pela provação com alegria? E é difícil rir na hora da prova. Quando eu recebi a prova na escola, e quando eu recebo a prova na escola, eu tenho vontade de chorar. Aliás, amanhã eu tenho uma prova de hebraico. E vontade de chorar não falta, porque olha, hebraico não é fácil. Ai de mim se eu não estudar. Ai de mim se eu não estudar. E o professor não vem me ajudar em casa, não. Mas quando Deus nos prova é diferente. E é por isso que Ele espera alegria no momento da aprovação. Porque quando Ele nos prova é quando Ele está mais presente na nossa vida. A gente pode até não perceber, porque nós fixamos mais os nossos olhos na dor e nas dificuldades. Mas se nós fizermos o que nós lemos em Hebreus capítulo 12, fixarmos os nossos olhos em Jesus, nós vamos ver que naquela hora é a hora que de fato Deus não está só do nosso lado, Ele está nos carregando no colo. É momento de comunhão e é por isso que Ele quer que você fique feliz. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7. Que mais que Ele quer que a gente, como que Ele quer que a gente passe pela tribulação? 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Então, qual é a atitude que nós temos que ter na hora de passarmos pela provação? Estarmos firmes, confiantes, sabendo que a prova ela é o quê? Momentânea, passageira. Você não vai viver sendo provado, mas você vai passar por muitas provas. Mas a prova ela é momentânea. Por quê? Porque Deus não quer te destruir. Deus quer te fazer crescer. Deus quer te restaurar. Ele quer te construir. E é por isso que há momentos da dificuldade na sua vida, no caminho de Deus, é temporário, é passageiro. Porque nós vamos passar mais tempo vivendo a bênção e a presença de Deus do que a aprovação dele. Mas a aprovação é necessária. Agora tem gente que parece que gosta de viver na prova.
Era minha irmã, né? Não devia falar não, mas a minha irmã gostava de estudar de jeito nenhum. E quanto mais ela não gostava de estudar, mais ela tinha que estudar, porque ela tinha que ir para a recuperação. Aí ela tinha que pegar a recuperação no meio de ano, a recuperação no final de ano. Aí ela tinha que fazer o mesmo número de provas que eu fazia durante o ano inteiro, mas porque ela pegou a recuperação, aí ela tinha que fazer mais provas do que eu, porque depois da recuperação tem outras provas. E aquela que não gostava de passar por prova, passava por prova mais do que qualquer um outro. E assim acontece com o crente. O crente que fica rejeitando a prova acaba passando por mais prova. Porque Deus quer te aprovar. Amém. Isso é verdade. Ele quer te fazer passar de ano. Então ele fala, vai para a recuperação agora. Mas depois da recuperação tem outra prova. Não passou de novo, outra recuperação. Alguém viveu assim na escola? Não precisa levantar a mão, não. Eu falava com a minha irmã, a gente tem uma idade próxima, eu falava, irmã, estuda um pouco mais. Né? Lá em Belo Horizonte era bom no meu tempo, não sei se era assim, que se a gente passasse no terceiro bimestre, não precisava ir no quarto bimestre mais na escola. Eu sempre passava no terceiro, minhas férias duravam quase 6 meses. Né? Como eu falei, nasci em São Paulo, então minha família via lá. A hora que eu passava, meu pai me punha no ônibus e mandava para São Paulo. Eu ia para a praia, na casa dos meus tios, com a minha avó. Eu tinha 6 meses de férias. E minha irmã tinha porque ela, quando chegava a época das férias, ela tinha que ir para a recuperação. E quanto mais a gente rejeita a prova, mais prova a gente tem que fazer. É por isso que eu acho que eu gosto de estudar. Eu já estudo logo, passo logo nesse negócio, fico livre disso. Próxima. A gente tem que começar a aprender a gostar de ser provado por Deus, porque mais rápido eu aceito a prova, mais rápido eu passo por ela. Menos tempo eu passo pela dor, mais tempo eu passo pela bonança. Quem é que gosta de andar em bonança aqui? Ninguém gosta. Povo devagar. Pode dar glória a Deus agora, irmão. Glória a Deus, aleluia. Vou falar, né? Então vamos voltar aqui. Quem gosta de $50 por hora? Amém. Hebreus 11:17 diz: pela fé Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, e oferecendo o seu unigênito para que recebera as promessas. Deus havia prometido que daria um filho a ele, que desse filho faria uma nação. E nós lemos lá em Gênesis 22 que Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, traz o filho que eu te dei e sacrifica ele para mim. Não parece incoerente? Deus falou: olha, eu vou te prometer algo, eu vou te dar um filho e vou fazer dele uma nação. Aí ele te chama agora de volta e fala: põe teu filho ali e mata ele. Sacrifica ele. Se fosse eu ia ficar assim, mas não estou entendendo. O Senhor falou que o Senhor me dá um filho e ia fazer dele uma nação. Agora o Senhor vai matar o filho porque vai vir a nação. Alguém conseguia, se com sinceridade, alguém entenderia isso? Aqui, você entenderia isso? Entenderia? Pastor, você entenderia isso? Eu não sei se eu ia ser como Abraão. Acho que é por isso que ele que é o pai da fé. Né? Porque eu tive que aprender com ele. E se fosse eu não ia ser não. Eu não ia ser não. Mas ele confiou na promessa. Ele não confiou no que os olhos dele viam, o filho. Ele confiou naquilo que Deus falou com ele. Deus falou: eu vou te dar um filho e deste filho vou te dar uma nação. Então quando Deus falou: me entrega o teu filho, ele falou: está aqui o meu filho. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E é desse filho que vai vir a nação. Se o Senhor tem que matar, eu sei que o Senhor vai ressuscitar. Ou se eu não sei. Eu não sei como é que é, mas eu creio na promessa. Sabe como que é que nós passamos pelas provações? Crendo na promessa. E Deus prometeu
que Ele salvou, nós acabamos de ler. Ele vai levar até o fim. Ele guarda aquele que é dele. E é por isso que eu não me desespero. É por isso que eu não tenho aprovação. Tiago 1,4, e eu já estou terminando. E a esperança tem a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Perseverança. Nós temos que perseverar durante a prova, queridos. Eu vejo muitas vezes alguns colegas de estudo, eu estou fazendo um doutorado, e doutorado não é fácil, querido. E tem alguns que já desistiram no caminho, porque cada vez vai ficando mais difícil, cada vez você é mais provado. Porque para ser um doutor no assunto, você tem que realmente dominar aquele assunto. E você é exprimido de todas as maneiras. E muitos não perseveram até o fim. Quando eu iniciei, 3 anos atrás, nós éramos cerca de 150. Somos mais ou menos 40 agora. Falta ainda mais uns 2, 3 anos. E eles dizem que normalmente até o final só chega 4 ou 5. E é o que eu tenho que colocar diante do Senhor. Senhor, é mais uma prova. E eu vou perseverar até o fim. Amém. Se o Senhor não quer que eu chegue até o fim, o Senhor vai me levar antes, que vai ser melhor. Após nós passarmos pela aprovação, Deus tem uma promessa. Deuteronômio 8, 16 até Deuteronômio 8, 16, ele diz que no deserto te alimentou com maná, que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para que nos teus últimos dias te fazer bem. Deus promete, querido, que se você suportar a prova, Ele vai te fazer bem. Salmo 66, 10 diz: pois tu, ó Deus, nos tem provado, tem-nos refinado como se refina a prata. Fizeste-nos entrar no laço, pesada carga puseste sobre os nossos lombos. Fizeste como que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Deus não quer te provar para te destruir. Deus quer te provar para te fazer melhor. Deus quer te provar para te abençoar verdadeiramente. Deus quer te provar para te levar perfeito, crente, sem ruga, sem mácula, perfeito, santo. A minha oração nessa noite é que você possa ter entendido o que é a aprovação e que você possa aceitar as provas que Deus coloca diante de vocês, porque em cada uma delas em que vocês forem aprovados, mais parecido e mais próximo do Senhor você vai estar. Pai, eu oro por esta igreja, Senhor, clamando, Senhor, pela Tua provisão, pelo Teu nome, Senhor, Pai querido, que Teu Espírito Santo esteja enchendo as nossas vidas, Senhor, Pai querido, para que nós possamos, Senhor, Pai, suportar esses momentos difíceis que virão sobre a nossa vida, Senhor. Glória a Deus, Senhor, porque até nestas horas o Senhor está conosco. Glória a Deus, Senhor, porque nestas horas é que o Senhor vai vir com o consolo, com o refrigério. É na hora que a gente se sente fraco e sem força que o Senhor vai nos dar a força de um leão. Obrigado, Senhor, porque Tu nos guias pela mão. Nós temos um Senhor que foi à nossa frente e passou por tudo aquilo que nós temos que passar. Aliás, passou por muito mais que qualquer um de nós podemos passar. E Ele venceu. Assim como nós também venceremos. A minha oração é que o Teu povo não desvie os olhos da Tua presença. Eu peço, Senhor, que dê sobre esta igreja um olhar fixado na Tua pessoa, para que as circunstâncias não nos deixem afundar, não nos
deixem desviar do caminho, para que eles possam caminhar sobre as águas como Pedro caminhou e possam voltar para o barco sem ter afundado durante o caminho. Porque Pedro, enquanto caminhou com os olhos fixados em Jesus, andou sobre as águas, mas quando seus olhos viram as tempestades, os ventos, as coisas da vida, não conseguiu perceber o que estava acontecendo e afundou. Glória a Deus, porque Jesus estava ali. Aleluia, Jesus. E Jesus, quando está perto de nós, mesmo que nós caiamos, que nós tropeçamos, Ele está com as mãos estendidas para nos trazer andando sobre as águas de volta para o mar. Esse é o tipo de Deus que nós temos. Esse é o Deus Pai. O Deus que perdoa, o Deus que ensina, o Deus que ama, o Deus que consola, o Deus que nos abraça, o Deus que nos dá carinho, Deus que nos ama. Senhor, abraça cada um desta igreja nesse momento. Aquele que está passando pela prova, que ele possa perceber a tua presença, o teu calor. Aquele que tem passado por dificuldades nas diversas áreas da vida, eu peço, Senhor Deus, que ele possa sentir a tua mão poderosa, carregando, levando durante este período, trazendo, Senhor, o refrigério, dar-nos confiança, Deus Pai, confiança de que Tu és um Deus que guarda aqueles que confiam em Ti, um Deus que preserva aqueles que Te amam. Enche, Senhor, do Teu amor neste lugar. Enche, Senhor, da Tua presença neste lugar. Pode nos faltar a casa, pode nos faltar o carro, pode nos faltar os amigos, pode nos faltar as finanças, mas sabemos que nunca faltará a Tua presença. Porque até no momento da dificuldade o Senhor está. Obrigado, Pai. Ministro sobre esta igreja, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo, o Espírito de consolo, o Espírito que consola corações, o Espírito que dá descanso, o Espírito que nos faz repousar sobre pastos verdejantes, o Senhor que nos faz beber de águas correntes, frescas, de mananciais preciosos, de águas cristalinas e puras. Vem, Senhor. Vem, Senhor, sobre esta igreja, restaurando vidas, edificando os corações, transformando as mentes, provando os nossos corações. Obrigado, Deus. Toda honra, louvor e glória é dada a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus continua abençoando a vida do pastor Marcos, amém? E irmãos, a Viviane está aqui, é a primeira vez que ela veio, a Marquinhos, mas a Neia tinha me falado dela, amém? Portanto, vamos receber ela. Amém, fique à vontade. E tenho certeza absoluta que não foi o pastor Marcos que falou com a igreja, mas sim o Espírito de Deus que está na igreja. Amém? Que Deus continue assim derramando todas as bênçãos sobre a igreja. Amém? Quando você quer ajudar a trazer as crianças lá? Amém? Vamos terminar, irmãos? Irmãos, durante esta semana, se esforce, tá? Faça uma forcinha, venha no sábado para poder participar do estudo e não perca o culto de domingo, tá bom? Culto de Santa Ceia no próximo domingo, amém? Não precisamos acrescentar nada mais. Vamos terminar esse trabalho honrando a vida que é digno de honra e de glória. Senhor Deus querido e Pai adorado, nós
Nós te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade, porque tu és Deus, porque tu és Senhor, porque tu és soberano, porque tu és absoluto em nossas vidas, ó Pai. Porque nós te escolhemos como Pai, porque o Senhor primeiro nos escolheu como filho. Nós, Pai querido, te agradecemos, porque onde nós estávamos, Senhor, éramos desprezados e odiados até mesmo pelo mundo ao qual nós vivíamos, ó Pai querido. Mas o Senhor, com o teu olhar de misericórdia, com o teu amor incomparável, nos tirou daquele lamaçal de pecado, daquele mundo de horror o qual nós vivíamos, Senhor. Conforme nós entendemos, ó Deus, não éramos merecedores, Senhor, de graça, de coisa tão maravilhosa que o Senhor nos deu, Pai querido. Mas o Senhor nos deu. O Senhor nos deu o seu Filho, Senhor, e na cruz Ele levou todas as culpas que nós tínhamos, ó Pai. E não há palavras, ó Deus, que nós possamos encontrar para te agradecer por isso, Pai. Neste momento, Deus, nós queremos terminar esse trabalho dizendo para ti, Senhor, nos perdoa, Pai, pelo nosso amor ser tão pequeno, mas nós te amamos, ó Deus. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta noite. Te agradeço, Senhor, pela vida da minha esposa e pela vida dos meus filhos, ó Pai. Te agradeço pela vida de cada uma das famílias que vieram aqui, Senhor. E eu te peço, Senhor, que amanhã, Pai querido, o Senhor possa estar naquele avião juntamente com o Max para voltar para Nurg, Senhor. E durante esta semana, Pai querido, o Senhor esteja com todos nós, nos guardando, Senhor, principalmente, Pai querido, colocando dentro de cada um de nós um pouquinho mais de temor, Senhor, para que possamos, ó Deus, continuar perseverando no chamado, Deus, ao qual o Senhor nos chamou, que é o chamado para a vida eterna. Portanto, Pai, em nome de Jesus, recebe, Senhor, o que nós viemos trazer para o Senhor. E muito obrigado pelo que o Senhor nos trouxe através da sua palavra. Abençoa a sua igreja e despede ela em segurança, em nome de Jesus. O grande amor de Deus Pai, a graça revelada na pessoa de Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja hoje e para sempre com a igreja. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.